Quando o Vanderlei convidou no dia lá do Fala Sério, eu estava na cozinha trabalhando para fazer a colocação. Ele falou assim: olha, o tema é que ele cresça ou diminua. Eu catei aquilo para mim e fui fazer toda a preparação. Aí no meio da semana ele falou: então, segue o tema. Aí eu falei: ué, você mudou? E o que ele passou para mim? O homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado pelo céu. Eu falei: ferrou. Eu já tinha quase tudo pronto, estava tudo muito bem encaminhado. Ele falou: então, não, acho que você entendeu errado. Eu falei: bom, eu entendi errado. Aí eu estava na versão 5.430 dessa nova colocação. Aí o Bruno começou ontem com a colocação dele. Eu falei: vixe, acho que o negócio aqui vai mudar de novo. Aí a Nicole fez a colocação dela, mudou de novo. Bom, não tem como eu começar com a minha sem antes recapitular algumas coisas que ficou para mim. E o Vanderlei, na quinta-feira, eu estive na casa dele, ele falou para mim: elas vão se encaixar uma na outra. Sim, se encaixa realmente uma na outra. Mas tem alguns pontos que eu até pedi para o Bruno, algumas coisas que eu vou falar, o Bruno vai anotar ali para mim, ele vai ser meu secretário. Promovido, hein? Vamos lá. O Bruno, ele trouxe para a gente, né, a história. O Bruno foi a colocação do Bruno, ela foi muito teóloga, extremamente teóloga. A Nicole foi o Pedro e eu sou o pagão atual que vou fazer hoje a colocação. Se eu juntar essas três, nós vamos lá. João, ele foi um cara extremamente humilde, muito humilde. Ele foi uma pessoa, como o Bruno mesmo disse, que viveu no deserto. E para você viver no deserto, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ser aquela pessoa que vai se abandonar totalmente. O Bruno também trouxe que, além de humilde, ele foi uma pessoa extremamente desapegada. Ele foi desapegado. Um exemplo é que quando ele batizou Jesus, os discípulos dele: este é o Cordeiro, vai. Todos foram para ele. E como é que a gente fica hoje, no dia de hoje? Vou pegar um exemplo de hoje. A gente está acostumado com os meninos aqui do Ministério de Música. Então, quando você vai em algum outro lugar que tem alguém tocando, você tem um parâmetro nosso. Quando alguém toca que é um pouco diferente, você acha que a pessoa é ruim. Então a sua humildade está zero, nada. Você não é humilde. Orgulhoso, prepotente, a gente é tudo um pouco. Aí, saindo daqui, nós fomos para Nicole, que também falou da humildade. Nicole trouxe a humildade, falou do desprendimento, falou da pobreza. E aí eu coloco João, e o Bruno trouxe o Paulo, que também, para mim, quando o Bruno trouxe que ele caiu do cavalo, para ele poder mudar, antes de tudo, ele tinha o quê? Ele era um cara que perseguia, que matava, que destruía. E aí o Senhor faz com que ele caia do cavalo. A gente cai várias vezes do cavalo e não muda. Ele mudou. Então, ele quis. Assim como o João veio 400 anos antes, segundo o Bruno fez a colocação ontem,
teóloga dele, ele foi lá, ele veio antes e ele estava disponível. Ele teve disponibilidade. Paulo, ele aceitou a mudança. E aí, quando ele aceita a mudança, ele se transforma. Mas tanto Paulo quanto João tiveram as demoras de Deus. Eles tiveram as demoras de Deus. Paulo precisou passar por tudo para no tempo de Deus ele cair e mudar. Mas teve uma pessoa que foi voz de Deus para ele. Quem foi? Segundo a colocação do Bruno de ontem. Ananias. Ele foi voz de Deus, porque ele estava disponível para aquilo que Deus. Está linkando que tem alguma coisa parecida com algum lugar que nós estamos? E aí a gente vai e faz a seguinte pergunta: eu tenho a paciência para esperar? Eu vou trazer uma coisa bem, por isso que eu estou dizendo que é uma coisa bem mundana. Na quinta-feira a Giovana esteve lá em casa. Cadê a Giovana? Não está aqui. Ó, tá vendo? A Giovana não está aqui. A Giovana esteve lá em casa e eu perguntei para ela assim, ela ia para a missa, ela perguntei assim: ei, Giovana, animada para o retiro? Não precisou falar. Aí o Léo chegou lá em casa ontem de manhã. Léozinho, como nós estamos pro retiro? Rogério, não está fácil. Não vou negar para você, não está fácil. Aí eu falei para ele: Léo, não vou mentir para você, também não está fácil para mim. Aí Deus, com as suas respostas muito rápidas, Léo falou assim: rapaz, eu tenho que ir lá na comunidade pegar um negócio que eu esqueci. Foi o tempo de eu colocar o Mário Sartori e voltar, nós voltamos outra pessoa. Que o Mário Sartori deu um soco na boca do estômago, e aí os dois voltaram outras pessoas. Chegaram lá em casa parecendo pipoca pulando. Aí quando acabou a colocação do Bruno e da Nicole, o Léo foi ali fora e falou: e aí, como é que você tá? Falei: rapaz, o negócio é outro. O negócio é outro. Então a gente vê que se a gente não tiver realmente preparado para esses momentos, a gente vai ficando, sabe? Vai se tornando essa palha seca, essa coisa sem vontade. Aí hoje de manhã o Vanderlei também, na hora da oração de manhã, ele falou que Deus mostrava que realmente as pessoas estavam sentadas sem ânimo. Esse foi o sentimento que eu vim para cá. Aí você vai me perguntar: mas por quê? E eu ainda falei para o Léo dentro do carro: 10 anos de comunidade, nunca eu tinha vindo tão desanimado para um retiro. Nunca. Era zero. Mas já você vai perguntar assim: mas por que você estava chateado, aborrecido? Alguma coisa no trabalho, alguma coisa em casa? Não. Simplesmente eu estava... Você perguntasse: o que você queria fazer? Ficar em casa dormindo. Era bem isso. Gente, eu não estou fugindo do tema, é só que eu preciso fazer esses links que minha cabeça funciona assim, senão não vai. E nós temos uma outra pessoa, um outro santo que também teve que mudar totalmente a sua vida: São Francisco. São Francisco deixou tudo e mudou. Ele veio e se tornou uma outra pessoa. E essa linha do tempo, ela precisa ser feita porque assim, para fechar esse dia de ontem, teve um filme. Aí hoje de manhã todo mundo falou um monte de coisa. Mas o que ficou do filme para mim foi que através daquela jogadinha de fruta, aquele menino que era bagunceiro, coisa de criança, ao conviver com o padre, ao conviver dentro da igreja, ele mudou, ele viu essa diferença e ele aceitou
E através da vida dele, ele foi mostrando para as pessoas o quanto era bom ser de Deus. E a gente canta muito uma música assim: eu quero ser de Deus. Isso é uma constância. Então, se a gente perceber, quando a gente pega a moção dos retiros, as coisas, a gente vem totalmente meio fora, meio desacreditado. E Deus vai a cada dia, a cada colocação, a cada momento de oração, Ele vai fechando as chavinhas e mostrando que, a gente realmente está no lugar certo. A mudança vai depender de cada um, de nós. A mudança, ela é pessoal. A mudança, ela é uma coisa que não tem volta. Eu não posso fazer meia mudança. Eu não posso ser meio de Deus. Eu tenho que ser inteiro. Eu tenho que ser inteiro. E uma coisa que hoje eu ouvi, e eu fiquei meio desesperado. Eu ouvi 10 vezes a mesma coisa. Ser cristão não é alcançar as graças de Deus, é alcançar Jesus. Então a gente pensa que a gente vem para a igreja porque é uma troca. Essa troca de: Senhor, me dá isso, que eu preciso disso, Senhor, me dá assim. Não, eu preciso alcançar Jesus. Eu preciso me abrir para que Ele realmente consiga estar em mim. E uma outra coisa que também comum em Paulo e em João: eles foram esvaziados. Eles não tinham mais nada. Eles se esvaziaram para que Deus realmente pudesse fazer tudo o que eles queriam na vida deles. E eu vou pedir para vocês, a passagem não tem como fugir, eu tenho uma outra, vai ser João, do 22 ao 36. Alguém pode ler, por favor? João 3. 3, do 22 ao 36. Para a região da Judéia, seus discípulos. Ficou aí com eles batizados. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia bastante água. As pessoas iam e eram batizadas. João ainda não tinha sido preso. Então começou a discussão entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação. Eles foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava com você na outra margem do Jordão, ele com você deu testemunho, agora ele está batizando. E todos correram para ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa e se está lhe foi dado. João pode receber alguma coisa se está não lhe for dado do céu. Se esta. Aí. Vocês mesmos são testemunhos daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva. É o amigo que está esperando. Se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria. E ela é muito grande. Para aí, Regina. Pode parar. Para aí. Eu vou aqui, se a gente olhar aqui no versículo 27, e João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma
se esta não lhe for dada do céu. Eu vou trazer aqui duas situações que aconteceram comigo. Momentos, algumas pessoas sabem disso, outras pessoas, óbvio, não sabem, mas são relatos pessoais. Ouve essa, tá, Rian? Para depois você não pensar que eu fiquei desempregado, Rian, 6 meses. 6 meses com 4 filhos e pagando aluguel. Segura essa. Segura essa. Só para falar para você, nunca faltou nada e nem o dinheiro para pagar o aluguel. Sabe por quê, Rian? Porque eu me esvaziei. Só me sobrou Jesus. Eu não tinha nada. Hoje, se me der uma dor de barriga, todo mundo, primeiro toco que tem, a gente pula em cima dele. Quando você não tem nada, só Jesus para te salvar, é aí que está a diferença. Então hoje, quando a gente olha, né, não é segredo para ninguém aqui na comunidade, todo mundo hoje tem seus perrengues financeiros, seus perrengues de trabalho, suas dificuldades. Mas uma coisa a gente precisa entender: ai de mim se não fossem meus irmãos de comunidade. Então, assim, viver as coisas de Deus, elas às vezes têm coisas simples. Uma partilha de um problema, pedir ajuda, que muitas das vezes a gente se cala, a gente acha que é dona da razão e quer resolver tudo sozinho. Tudo sozinho. E algumas coisas a gente aprende. Outra situação que é um relato pessoal da minha vida é o que Deus me deu. Outra graça que Deus me deu foi conhecer a comunidade. Mudou minha vida em muita coisa, principalmente os filhos de coração que eu ganhei. Obrigada. Eu ia falar, Cris, calma, ó. Primeiro eu ganhei o Vanderlei, não fala sério. Ganhei você, ganhei aí, ó, ganhei o Leozinho, ganhei Letícia, ganhei você também, minha filha. Para de levantar a mão ali, ó. Não falar, você entende? São coisas que não tem preço. Agora, a gente custa a entender. A Inês, todo mundo conhece a Inês falou uma coisa: a gente não escolhe o santo nos escolhe. E esse que está aqui, custei a entender. Mas, um belo dia vocês vão achar que é loucura. Eu estava ali fui deixar o carro para lavar, e aí estava pensando num dos irmãos aqui da comunidade, e aí comecei a ouvir assim, coisa de maluco, gente, isso é coisa de doido. Eu pensei que eu estava ficando louco, já estava quase ligando para o psicólogo, falando: gente, eu estou doido, estou ouvindo vozes. Ele falou assim para mim: você entende por que nós estamos juntos? Aí eu falei, olhei para trás, não tinha ninguém, olhei para frente e falei: vixe, esse negócio é maluquice, hein? Isso é doido. Aí ele falou: você entende por que você precisa acolher? Por que você precisa fazer? Eu falei: não estou entendendo nada. Primeiro que eu não sei nem com quem que eu estou falando. Começa por aí. Então, aí depois eu estava quase passando em frente à casa do Leozinho. Aí ele falou: você sabe sim com quem você está falando. Aí eu falei: tudo bem, agora sim. Você entende que é coisa de maluco isso? E as pessoas brotam do nada
e falam assim, me dá um abraço. Nossa, como eu gosto de você. Aí eu falo, tá bom, mais um. No início, quando o Vanderlei foi o primeiro que quase me deixou doido, louco de pedra, a Jussiana falou assim, olha, você viu o Vanderlei? Eu nem conhecia o Vanderlei direito, mas ela falou, isso é sério, isso é muito sério. A cara dela, isso é muito sério. Então, eu ainda não entendia nada. Mas, aos poucos, a coisa foi acontecendo. Qual foi meu primeiro neto? O meu primeiro neto. Já está grande, está correndo, nem está aqui, olha. Que bicho agora eu virei de neto, de vô, virei tio agora. Agora eu sou tio. Cheguei quinta-feira lá, ele, oi tio! Eu falei, já perdi, já não sou mais avô. Tudo bem, a gente entende. Mas assim, Deus, Ele vai trabalhando você, independente se você é fiel. O que você precisa é querer. Você querer mudar, você querer ouvir e entender o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa mudar para você, para a sua comunidade, para a sua família. Recentemente teve um problema com o Marlon e a gente ficou quase louco. Eu estava até conversando com a Giovana, mais uma vez eu vou citar a Giovana não está nem aí, tá vendo? Eu estava falando para a Giovana o quanto as pessoas hoje estão dependentes uma das outras. E essa dependência gera através de carências. E o que acontece? E eu rezando, pedindo a Deus para que Ele se recuperasse, para que Ele mudasse. E aí Deus, foi pedindo para que eu tivesse paciência, para que eu tivesse, esse tempo dele entender, dele maturar. Aí eu estava lendo aquele livro lá, que quase deu o livro da discórdia lá no amigo, sei que eu tinha terminado de ler aquele livro, e aí eu ofereci para ele. Falei, você quer ler? Aí ele falou, quero ler o livro, que é o... Como é que é o nome do autor lá? Não, o autor. Isso é uma provinha para você. Já disparou a ferida. Entendeu? Calma, vai ter a fogueira. Vai ter a fogueira hoje à noite. Hoje à noite tem a fogueira. E aí eu dei o livro para ele ler. E aí, com esse querido e amado aqui, que todo santo dia a gente tem que, amém, Senhor, ô igreja, ô Jesus. E aí, a Giovana, desprezou, não ligou. E aí, São José, 500 mil vezes. Eu gosto de você, Giovana. Você é uma boa pessoa. Segura aí que já Deus vai falar uma coisa pra você. Segura aí. E aí eu pedi, a intercessão de São José para que ele realmente se desprendesse de todas essas dores, todos esses sacrifícios, de tudo isso. E eu ainda cheguei para ele e falei para ele assim, olha, se você conseguir um emprego dia 19 de março, você vai comigo na missa de São José? Ele falou, vou. Aí Jussiana chegou numa quinta-feira da missa do Padre Rafael, falou, nossa, eu pedi padre lá no dia lá da adoração e tal, papapá. Marlon começa a trabalhar amanhã, segunda-feira de carnaval. Então assim, eu sou melhor do que alguém? Não. Mas ao estilo de Deus, que Deus, cada um tem um jeito próprio, Você tem aquele jeito sem vergonha, que Deus dá aqueles tapas na sua cara, depois fala, e aí, como é que é? Você não vai pular, não? Você não vai mudar a sua vida? E você vai, e Ele vai tratando, Ele te conhece cada um. Mas é o jeito. Agora, a gente também não pode ser... Desculpe a colocação, eu pedi tudo que eu estou falando aqui, gente, eu pedi para o Padre Rafael, eu falei, eu posso falar essas coisas? Ele falou, pode. Então tá bom.
Qualquer coisa, lá em cima ele vai, tô abonado por ele, tá escrito aí, pode olhar. A gente é igual mulher de malandro muitas das vezes. Deus dá aquelas cacetadas em você e você, agora eu tô bom, agora eu sou a... E não é. Aí você cai de novo, você muda. Mas a gente tem que parar com isso. Porque assim, se a gente olha aqui para as histórias de João, de Paulo, do filme que a gente viu, as pessoas mudaram e foram fiéis à mudança. A gente tem que ser fiel. E ser o fiel, não sei se foi o Vanderlei uma vez, ou se foi o fundador, a gente não pode viver de retiro de carnaval. A gente não pode viver. Até porque as criancinhas ainda não estão aqui, né? Nós já estamos, todo mundo já virando já a segunda vez do Cabo Canaveral. Eu já estou no terceiro, né? Mas nós já estamos, né? E quantos carnavais a gente vai ser preciso? Para que a gente vá mudar? Daqui a pouco acabou a vida. A gente precisa realmente olhar para tudo que está sendo colocado aqui, tem mais colocação amanhã, e falar, cara, não é possível. Não é porque eu não recebi algo que eu venho pedindo que Deus não gosta de mim. Será que a coisa está sendo feita certa? Será que a coisa está sendo feita certa? Eu estava falando que eu sou doido quando as coisas falam, o Bruno estava aqui balançando a cabeça, mas é uma verdade. Eu tive uma troca de emprego agora que foi muito louca. Com 57 anos, a coisa não estava boa onde eu estava. Eu falei, olha, difícil, quase louco. Aí, ó, meus cotovelos como estão de estresse, de ansiedade. O que aconteceu? Pedi, vai bater, vai abrir e recebereis. Buf. Eu troquei de emprego. Estou há 7 meses em outra casa, com 57 anos, no mundo de hoje. Ah, você é um agraciado? Sou não. Pedir, você é diferenciado? Sou nada. A gente tem que pedir, mas assim, e olhar, sabe, a forma com que Deus vai dando sinais na sua vida. Todo mundo recebe graça todo santo dia aqui. O problema é que a gente só quer as grandes, só quer grandes feitos. A gente só quer coisas assim que arrebatadoras. Meu pai falava, apesar de todas as loucuras dele, que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. E é verdade, né? A gente, no sofrimento, ontem no filme lá, o comandante falando lá com o padre, como que Deus fez isso? Deus permitiu. Muitas das vezes a gente passa sofrimentos, dores, mas é porque Deus permitiu, e aquilo, se você olhar, vai te fazer crescer de outras formas. Você vai começar a enxergar que é no sofrimento que a gente cresce. Você falou isso na sua colocação. Então, assim, muitas das vezes quem está aqui na frente fala, aí a pessoa fala assim, a Ana, cadê a Ana? A Ana falou na colocação dela, gente, não é fácil. Tanto é que ontem um simples talo aqui do som, o Bruno pensou que eram as trombetas e que ele já ia para o céu. A gente está preparado? Não. Mas a gente precisa caminhar para isso. Se preparar para realmente ver essa graça na vida da gente. Né? A gente olha aqui, vou fazer uma pergunta. Quem gosta do Vanderlei aqui? Quais as mãos que eu não... Gente, levanta a mão. Levanta a mão. Pode abaixar. Pode abaixar. Ele
Quem gosta da Camila aqui? Eu vou fazer agora uma provocação. Tirei o Vanderlei, tirei a Camila. Quem fica na comunidade? Não, eu quero que levante a mão. Quem fica... Você fica, Rogério? Você fica? Eu estou seguindo Jesus, não estou seguindo o Vanderlei nem a Camila. Não, calma. Eu estava doido que alguém perguntasse. Foi você. Eu não podia perder essa, entendeu? Não combinei não. Mas é isso. A gente vê às vezes muitos lugares se esvaziando porque as pessoas não estão seguindo Jesus. É o padre que vai embora, todo mundo vai embora. Calma, Isabel. Todo mundo vai embora. Nós não estamos seguindo o padre, nós estamos seguindo Jesus. Então, cara, como é que a gente vai fazer? E aí você olha para aquele filme lá ontem, o Douglas queria matar todo mundo. O Douglas parecia o pessoal do PCC, ele queria matar as pessoas. E se a gente olhar... O padrinho, coitado, estava parecendo o Alckmin. Nunca viu nada, nunca sabe de nada, mas diz que é de Deus, entendeu? E aí você vê... gente, está sendo gravado isso, mas depois o Flávio vai cortar. Mas assim, se a gente fala assim hoje, né, nós estamos aqui, todos aqui... Mas se a gente viver aquilo que foi passado no filme lá, será que nós vamos sentir falta realmente? De ir numa igreja? Pandemia. Tinha missa clandestina. Gente, o que é aquilo? Que sensação maravilhosa, não era isso? Era uma sensação maravilhosa. Jussiana entrando em lugares estranhos, convidando os outros para a missa clandestina. Gente... se confessou umas 500 vezes ao dia por causa disso. Tem missa clandestina em tal lugar. Gente, mas quando você olha aquilo que passou ontem no filme, como é que cada um ia se sentir? Como é que a gente ia ficar? Imagina ali, nós nascemos na Candelária, tá todo mundo dentro da Candelária, daqui a pouco, brum, arromba. Aquilo ia ser uma gritaria, uma loucura, correndo, todo mundo descendo a escada, rolando. Eu e o Douglas rolando a escada. Pum, 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 pum. Imagina. Gente, que coisa maravilhosa. Imagina que coisa maravilhosa. Imagina você no Limão, naquele morro rolando, Douglas. Tum, tum, tum. Gente, mas isso pode acontecer. Mas a gente precisa... estar firme no nosso propósito de Viva Cristo Rei. Viva! Gente, olha, eu digo que essa comunidade ela é tão abençoada, mas tão abençoada, que nós ganhamos um mexicano. Olha aí, nós ganhamos um mexicano. Não foi à toa que Deus colocou esse menino aqui. Porque teríamos esse retiro e iriam passar esse filme. Gente, ontem quando eu vi o filme eu falei, o Senhor é bom demais, cara. Colocou um mexicano na comunidade. Olha isso, cara. Não foi à toa que ele apareceu aqui. Então você vê que assim, nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. O Douglas, quando terminou o filme, se desse uma arma para ele, eu fiquei até com medo do menino, mas sorte que ele tinha subido. Que se o Douglas encontra ele no meio do caminho, o que será que ele poderia fazer? Então, isso que à noite ele tava... Isso. Ele botou toda a raiva dele, toda a raiva ali. Ele falou, ninguém vai dormir, cabrão, ninguém vai dormir. É isso, gente. Mas olha que coisa. Cara, e é engraçado.
Eu geralmente durmo cedo, mas aquele filme ontem, ele foi me prendendo de uma forma. Eu nunca tinha visto aquele filme. Diferente do Silvio Santos, mas eu não tinha visto o filme. E aí ele foi me prendendo porque realmente é uma história interessante, é uma história real e que assim, não estamos longe disso acontecer. Se não acontece em algum lugar muito próximo que nós não sabemos. Talvez não nessa proporção. Mas a gente precisa estar realmente na graça de Deus para a gente ir em frente com a certeza do que a gente realmente quer. Ontem ali o Mateus, tirando a brincadeira, eu sentei para almoçar com ele e eu perguntei para ele: como é que você está vendo tudo isso aqui? O que você está achando? Ele falou: cara, muito bom, é um negócio diferente, é uma coisa muito legal. Meu pai e minha mãe ainda estão meio assim. Eu falei: claro, só tem louco, não imagina? Seu pai deve ter chegou lá, viu e falou assim: gente, meu filho, onde você está? Quem são esses? Comunidade já lembra favela, né? Todo mundo acha que é favela. Quando eu falo para qualquer pessoa no meu trabalho que eu pertenço a uma comunidade, o cara começa a falar: onde? Lá na Zona Leste, a favela, alguma coisa? Não adianta, as pessoas não entendem. E realmente, é isso que as pessoas pensam, né? Então, assim, você hoje, realmente, falar... A gente pega hoje, né, a comunidade ela já foi de pessoas de mais idade, mas hoje eu acho que a gente deve estar com 70-30. 70% de jovens, que é uma coisa que o padre Rafael falou que a gente tem que louvar e agradecer a Deus, que tem muita comunidade minguando, enquanto a nossa está brotando jovem de tudo quanto é buraco. Isto é um sinal de que Deus vai perpetuar esta graça. Como nós vamos trabalhar isso sendo velhinhos? Não sei. Isso não é problema nosso. Não é problema nosso. Entendeu? Não é problema. O Douglas falou que ele está num projeto 2050 emagrecendo. Eu vou estar com 87 anos. Não vou ver isso, Douglas. Eu não vou ver isso. Vou. Só no céu. Eu e você subindo. E olha que para subir você vai ser complicado. Né? Puxando. Pedrão vai falar: tá chegando um aí, Senhor, mas calma, que ele vai demorar um pouquinho, que ele é pesadinho. Entendeu? Ele é pesadinho. E aí... Ai, meu Deus. Douglas, não tem como não ser. E aí a gente só fala besteira. A gente tem que ter essa certeza de que nós estamos no lugar certo, de que realmente a gente está entendendo tudo aquilo que Deus tem de graça derramado na vida de cada um. A gente dá muitas vezes uma de louco. O formador pessoal fala algo, você vai para o lado D. O formador comunitário passa uma orientação e a gente vai para o outro lado. A comunidade pede algo que a gente, né? Então, assim, se aqui você se encontrou, se aqui te faz bem, bem é uma palavra, não é a palavra correta, porque bem, eu tenho um clube de amigos que também me sinto bem. Eu estou falando bem, porque ela está te fazendo você crescer e mudar. Eu vou dar um exemplo aqui que para mim é um exemplo muito legal. A Fernanda, quando ela chegou, ela era uma pessoa, hoje ela é outra. Eu falei isso ontem na mesa com alguém que eu não vou lembrar. Foi com você, não foi, Fernanda? Eu falei, agora você está aqui. Eu falei, gente, a Fernanda, ela mudou de água para o vinho, mas um vinho muito bom. Ela mudou. Então é legal a gente ver isso. Que a comunidade, ela entendeu o propósito de Deus na vida dela. Ela entendeu, e aí ela tem que agradecer o sogro, a sogra, o namorado,
a todos, porque apresentaram para ela Jesus, o Cordeiro. E eles foram voz de Deus na vida dela. Simples assim. Agora a mudança foi dela. Ela aceitou o convite. E, para terminar, sem mais delongas, deixa eu ver como é que eu tô. Até que eu não fui mal. E para terminar, assim, Já está mais à vontade. Não, já estou mais à vontade, agora já passou o estresse todo. Já chorou? Você não estava aqui, foi tirar lenha. Isso não é hora de tirar lenha. Lenha o Senhor mandava. A gente pedia, Senhor, manda fogo, Senhor. Ele mandava. Você foi e perdeu. Eu só segui ordens. Tá. Mas você segue a ordem de Deus ou de quem? Ai, meu Deus do céu. Cássio, é o poder no microfone. Eu posso responder ou não? Pode, claro. Deus se manifesta através do conselho. Tá bom, tá certo. Boa. E pra gente terminar, assim, quem foi na missa do fundador? Foi sexta-feira? Sexta-feira, dia 2 de fevereiro, não é sábado. Isso, né? Foi uma missa assim, vamos dizer, de fogo, como sempre, aquela coisa que ele vai colocando daquele jeitinho dele, né? Que vai mexendo com todo mundo. E a gente vê que assim, né? Graças a Deus, né? A gente, mesmo distante, nós estamos num caminho. Por isso que eu digo que quando as coisas são de Deus, não tem como. E a gente vai vendo os sinais. Essa comunidade, ela com toda dificuldade, não tem sede, não consegue fazer. A gente tem aquela pequenininha que chega a 5.000 pessoas ao mesmo tempo dentro lá da Oásis. A gente vai lá pro Limão e faz e acontece, divide. Mas as coisas vão acontecendo. Você vê um retiro igual que a gente trabalhou aqui, com toda a loucura de jovens, eles vão. E brota, igual o nosso amigo mexicano, mais um que vem, daqui brota outro, daqui a pouco se arrepende, volta. E o Vanderlei e a Camila vão lutando junto com um conselho daqui, dali. Tudo aquilo que vai criar são sinais de que Deus está. É o caminho que a gente está aqui, que essa comunidade realmente ela não é uma ideia de louco. O fundador, ele pode não estar aqui, mas ele semeou, ele plantou, ele deixou muito bem aí, né? O Vanderlei com a Camila, eles vão, né? Com toda essa distância, muitas das vezes, mas é de Deus. Ele quer. Aqui, realmente, faz aquilo, o propósito da comunidade, quer que as pessoas estejam aqui de passagem, quer que a pessoa venha e fique. E aqueles que saem, que você encontra, você vê que ele vai levar 5 minutos de conversa, mas ele vai falar da comunidade. Ele vai falar. Porque a comunidade realmente foi voz de Deus na vida dele. E nesses 10 anos de comunidade, a comunidade é isso, gente, 30, 40 pessoas. O início, eu achava, poxa, essa comunidade não cresce, essa comunidade não vai... É isso aqui que Deus quer. Não pense você que vocês vão ver mais do que isso, que não vai. Aqui vai ser lugar de passagem, aqui vai ser lugar de formação para pessoas para outros lugares, aqui vai ser um lugar que Deus quer assim, ó. Os loucos, igual o Acácio, chegam e ficam. Outros loucos vêm e vão embora. Outros loucos vêm, aprendem, bebem, se encantam, vai sair falando da comunidade aos 4 cantos.
A gente ia nas reuniões lá com o Vanderlei, todo mundo conhece da comunidade, todo mundo conhece a comunidade Instrumento de Deus. Hoje não foi bonito na missa? A uma só voz. Que comunidade vocês são? Comunidade Instrumento de Deus. A uma só voz. Sem comando. Pum! Olha que bonito. Isso é graça, cara. É uma coisa assim, diferente. São detalhes que a gente não percebe. A gente acha que a gente fala por osmose, né? Aquela coisa assim. Ah, eu falei, não, não é. As pessoas, se vocês pegarem, tivesse alguém gravado e ouvir a entoação, é alegria. É alegria. E a alegria está... Então, assim, se a gente pegar um pouquinho de tudo que a gente falou, é a comunidade Instrumento de Deus. Esta é a comunidade Instrumento de Deus. É o rema, as palavras fundantes, tudo isso, elas estão fazendo total sentido de ontem, da hora que nós chegamos, até agora. Tudo faz sentido. Não tem loucura, não tem coisa desconectada, não tem tudo. A pessoa que vem aqui à frente, a música que é cantada, tudo faz sentido. Só não vê quem não quer. Amém? Amém.